Olá, meus alunos, bom dia, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula. Hoje o tema especificamente é cidadania e solidariedade. Mas nós resolvemos dividir os dois temas, né, as duas temáticas, cidadania e posteriormente solidariedade. Para entendermos mais profundamente o sentido de cada termo desse que vai ser trabalhado, tá? E quando nós fecharmos, aí nós vamos ter uma compreensão macro daquilo que se entende por cidadania e solidariedade, né? Hoje vamos trabalhar especificamente o termo cidadania, um contexto histórico e a sua prática de fato no meio social, que é tão importante quanto tal, ok? Então vamos lá, oitavo ano, tá? Vamos dar início à nossa aula. A gente começa com a questão histórica. De onde vem esse termo cidadania, tá? O termo cidadania nasce especificamente na Grécia, tá? Foi uma concepção histórica grega, do qual todo indivíduo foi considerado, na Grécia Antiga, resumidamente, né, considerado um cidadão. Tá? Por que cidadão? Porque viviam em uma polis, ou citar, né, no latim, depois passa de polis para latim, o citar, que quer dizer cidade. Então, cidadania é um termo derivado do cidadão, e esse cidadão habita onde? Numa cidade, tá? Então, numa cidade existem cidadãos que devem praticar cidadania. Então, era usado o termo cidadão já na Grécia Antiga, era usado para definir aquela pessoa que fazia parte daquela cidade, daquele grupo específico, tá? Por isso o termo cidadão, cidadania, enfim, tá? Mas cidadania, ela é tão quanto importante como o termo cidadão, porque ela vem de uma prática. Isso nós vamos entender, essa ideia da questão de como eu devo me postar perante esta cidade, quais são as funções que, como cidadão, devo exercer nessa cidade. Então, é um termo bem antigo, tá? Que está presente até os dias de hoje. Então, a cidadania, o que é? O que seria, então, a cidadania? A cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, tá? Para ter cidadania brasileira, a pessoa deve ter nascido em território brasileiro ou pedir sua naturalização em caso de estrangeiros. A segunda parte já é uma coisa mais específica. Mas vamos lá para essa primeira parte que diz cidadania, o exercício de direitos e deveres, tá? Em todas as esferas, tá? Se é políticas, civis e sociais. Isto quer dizer o que, galera? É o comprometimento do indivíduo com a sua cidade, tá? Como cidadão, eu sou responsável pelas questões civis, pelas questões políticas, das questões sociais de minha cidade, de meu país. É como se eu fosse alguém responsável também de lidar com determinadas situações. Eu, de fato, me sentir parte desse conjunto, tá? Como, por exemplo, vamos ver, vocês podem observar aqui um exemplo nas figuras, né? Quer dizer, as crianças estão aqui praticando cidadania. Sim, elas têm direitos e deveres, elas reconhecem os direitos delas, tá? Elas entendem seus direitos, a sua lei, de, por exemplo, ter uma via pavimentada, ter os sinais de trânsito, ter direitos à saúde, enfim, nós vamos ver mais na frente. E além disso, ela reconhece a importância disso e faz parte disso,
tá? Estão aqui, as figuras estão comprometidas com a cidade, pela organização dessa cidade, desta sociedade, então. Então, eles aqui estão praticando cidadania, é fazer a sua parte. Em outras palavras, cidadania é fazer a sua parte. Ah, mas eu não sou político. Somos. Todos nós, seres humanos, somos seres políticos, dizia o filósofo chamado Aristóteles. Tá? Todo ser humano é um ser político, isto é, todo ser humano é um ser comprometido, com a organização. Organização da minha casa, do meu bairro, da minha cidade, enfim, eu tenho que estar comprometido pela harmonia de minha cidade. Aí eu serei de fato um cidadão que estarei praticando cidadania, tá bom? No nosso caso, no Brasil, nós somos cidadãos brasileiros que deveríamos praticar cidadania, né? Fazer a nossa parte. Nossa, praticar cidadania não é só aquela questão de votar ou ser votado. Cidadania é você fazer, é você preservar pelo bem-estar de sua comunidade, de sua casa, de sua cidade, de sua escola, né? Deixar tudo de forma organizada, é fazer de fato aquilo que nós falamos a sua parte. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui no aspecto de nacionalidade, né? Nacionalidade porque eu pertenço a uma nação denominada nação brasileira, porque o nome do nosso estado maior é o Brasil, né? Quando falar estado, estou falando de país, tá, galera? Então, qual é o nosso estado maior? Nosso estado maior é o Brasil. Então, uma vez que eu nasço no Brasil, eu ganho automaticamente o direito de me denominar, de ter a nacionalidade brasileira. Então, eu me torno um cidadão brasileiro, tá? Do qual nós, cidadãos brasileiros e brasileiras, temos o dever de praticar o que? Cidadania, tá? Um dando a mão para o outro em prol de uma estrutura organizada, estruturada, adequada, tá bom? Então nós somos pertencentes, nós temos uma identidade nacional. Eu acho que alguns de vocês não têm, mas eu acho que alguns não têm, mas muitos já devem ter, né? A RG, né? O Registro Geral, né? Ou aqui todos têm o certidão de nascimento. É pela certidão de nascimento que você ganha nacionalidade brasileira. É pelo certidão de nascimento que você se torna um cidadão brasileiro, que posteriormente você vai começar a praticar atos de cidadania. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Todo cidadão ele possui a ideia de direitos e deveres, tá, galera? Nós vamos começar aqui com os deveres do cidadão. Cidadania, né, praticar, né, fazer a parte. Então, fazer a nossa parte implica direitos e deveres. Como, por exemplo, o que seria o deveres, tá? Deveres seria aquilo que eu devo contribuir para organizar de forma legal o meu país, a minha cidade, a minha escola, a minha casa, enfim, né? O que é que eu devo fazer, como é que eu devo colaborar, contribuir para que essas instituições, como escola, minha casa, enfim, elas possam de fato preservar a organização e a harmonia. Primeira coisa, vamos ver aqui alguns deveres. Olha aí, dever de votar para escolher nossos líderes. Nós temos que ter líderes, pessoas como representantes, então tem direito de escolher essas pessoas. Nós temos o dever de cumprir as leis, tá? As leis são as regras, eu tenho que cumpri-las, tenho. Depois, educar e proteger os seus semelhantes, né? Da educação, por exemplo, os pais de vocês estão dando uma
uma possibilidade de educação, né? Então, preservando e protegendo vocês, né? Do analfabetismo, da ignorância, por exemplo. Então, é um dever de vocês se tornarem pessoas esclarecidas, letradas, tá? Outro dever de proteger a natureza, por exemplo, o meio ambiente, como nós vimos, é uma obrigação, sim, é uma obrigação nossa, como cidadãos, tá? Proteger a natureza. Outro dever seria proteger o patrimônio público, né? E social do nosso país, né? Não, só porque um lugar ele é público, não quer dizer que ele possa. Isso quer dizer que você pode vandalizar, né? Pode quebrar, pode sujar. Não, não pode. Por quê? Porque temos o dever de proteger os patrimônios públicos. O que seriam os patrimônios públicos? Por exemplo, a escola pública. Eu tenho direito de riscar, quebrar, manchar as carteiras? Não. Um parque público, uma praça pública, um balneário que é público, tá? Não posso, não tenho o direito de vandalizar, de desorganizar. Lembrem-se que o papel do cidadão praticar cidadania é organizar, né? É colaborar de forma positiva. Então eu tenho que proteger, né, os bens que são públicos, porque os bens que são públicos, de certa forma, são nossos, né? É meu, é seu, é do outro, tá? Porque todos podem usufruir desse bem público, tá? Porque quem é que banca, quem é que custeia esses órgãos públicos, esses imóveis públicos, né? Nós, cidadãos, que temos o dever de pagar impostos. Eu poderia ter colocado aqui, né, o pagamento de impostos. Tudo tem imposto, que é justamente para que o Estado, o país, né, consiga sustentar esses bens patrimoniais, tá? Quando você quebra uma cadeira escolar, você suja o quadro, a parede, né? Você está dando um prejuízo maior, porque aquele dinheiro poderia ir para uma outra coisa, tá? Mas você vandaliza, vai ter que ser usado de novo para fazer a mesma pintura, tá? Poderia ser empregado em outra situação para melhorar mais ainda os patrimônios públicos. Então vamos fazer aqui a nossa parte, né? Vocês viram que os colegas aqui estão fazendo aqui a parte deles, né? Principalmente da questão do mosquito da dengue, tá? Não estamos na pandemia, mas o mosquito da dengue está aí, né? Então nós temos que nos proteger desses males, ok? Continuando. Outro aspecto interessante nós vamos desenvolver é a ideia dos direitos, tá? Os direitos, eles são fundamentais, assim como nós temos deveres, nós temos direitos, né? Dever é aquilo que eu contribuo com o Estado, com o país, né? E o direito é aquilo que eu recebo do país, como, por exemplo, o direito à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à previdência social, que é a aposentadoria, né? O lazer e entre outros. Tudo isso eu tenho direitos, tá? A partir do momento que você se torna um cidadão, tá? Você vai sendo imbuído em você esse aspecto do direito. Tá aí, olha, o bebezinho, ele tem por direito, tá? Ser possuidor de tudo isso aqui, de amizades, de educação, de um lar, né? De respeito, de justiça, e tudo isso ele tem direito a partir do nosso registro em cartório, né? Quando a gente recebe ali o nosso certidão de nascimento, tá? Você se torna um cidadão que o Estado tem que favorecer. Então, é uma mão de via dupla, tá? Você contribui com o país e depois o país retribui essa contribuição com obras, com regras que vão beneficiar o cidadão, tá? Se não funciona adequadamente, aí já é outra questão, tá, pessoal? Então,
tudo gira em torno da nossa contribuição. O Estado só vai agir de acordo com as nossas contribuições, né? Que é a ideia dos deveres. Então tá aí. Então direito é aquilo que eu recebo do Estado porque eu contribuí, tá? Beleza. Então vamos continuar. Outro aspecto que deve ser bem favorecido, deve ser bem empregado num Estado democrático, em que os cidadãos são pessoas responsáveis, é a questão dos direitos humanos, tá? O direito de respeitar as pessoas, respeitar as diversidades, respeitar o jeito do outro, enfim, respeitar o outro como ele é. Então diz assim: são os direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos, né? Por exemplo, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela é responsável, ela foi a responsável de proclamar o direito universal dos seres humanos, né? Naquele período ali pós Segunda Guerra Mundial, 1946, ela lança essa ideia, essa proposta em conjunto com muitos países do direito universal das pessoas, né? Então, o Brasil ele aderiu à Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Vocês podem ouvir, não sei se vocês já ouviram ou vão ouvir, que os direitos humanos só protegem bandidos. Não é nada disso. Isso são falácias, tá? Isso são fake news, propaganda enganosa de pessoas que têm má índole, tá? Os direitos humanos é aqueles que protegem o ser humano de injustiças ou de excessos, tá? Então não é nada que vocês podem ouvir que direitos humanos só privilegia bandido. Negativo, né? Isso é coisa de gente que não quis entender muito as leis, as regras e não se importa muito com as pessoas, tá? Então os direitos humanos vêm para contribuir que não ocorra excessos como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, né? As pessoas se sentirem acima das outras, né? Se sentirem superiores às outras. Não dá, tá? Então, é como se fosse um órgão fiscalizador de excessos, tá bom? Então, ela vem para proteger eu, você e todos, né? Então, tá aqui um papel dos direitos humanos, né? Algo que é fundamental dentro dos direitos humanos é parte de uma palavra simples: o respeito. Respeite as pessoas que você vai estar contribuindo significadamente com os direitos humanos. Beleza. Aqui você vê uma rodinha de pessoas de várias nações, né? Um cadeirante, o homem negro, a mulher, enfim, todos aqueles que fazem parte dessa estrutura social que são cidadãos assim como nós somos, né? Como eu, como vocês são. Tudo bem? Relação entre direitos humanos e cidadania é uma relação de cumplicidade, tá? Cidadania é ter conhecimento dos seus direitos e ter conhecimento dos seus deveres, e com isso nós vamos usufruir desses direitos, privilegiando o quê? Privilegiando as instituições, respeitando as pessoas e ajudando os outros quando for necessário, contribuindo com o outro quando isso for necessário. Para que fim? Para qual propósito? O bem-estar de nossa sociedade. Custa alguém dar a mão para o outro em uma necessidade? Não. Então, uma vez que contribuo para o bem-estar do outro, logicamente, de forma bem clara, eu vou estar favorecendo o bem-estar nessa sociedade, porque esta pessoa vai me retribuir da mesma forma. Tá? É desejar o bem para o outro, porque isso vai chegar até a minha família, as pessoas, enfim. Agora, se eu semeio preconceito, se eu semeio indiferença, ódio, é claro que isso não vai ocasionar um bem-estar na sociedade. Tá? Então, a relação dos direitos humanos com a cidadania são irmãs que estão ali de mãos dadas. Tá? Uma contribui
para com a outra, né? Então, vamos lá. E aqui a gente encerra nosso conteúdo, tá? Dizendo que a cidadania começa, na verdade, a cidadania ela se estende até a escola, tá? Mas ela começa dentro de casa. A escola é o meio do qual a criança começa a praticar socialização, começa a entender que existe mais indivíduos além daquelas que eu estou acostumado dentro de casa. Então a escola é um elemento essencial na formação do caráter da pessoa. Além do processo educacional de ciências, né, de ensinar ciências para vocês, a escola tem um papel de tornar pessoas cidadãos, né? Fazer com que as pessoas reconheçam as diferenças, reconheçam que existem outras pessoas, né? Essas pessoas devem ser respeitadas, valorizadas. Então, o ambiente escolar é muito propício para essa formação da prática da cidadania. Avisar para vocês que não é necessário ainda resolver os exercícios, tá? Da página 63 e página 64, tá? Não é preciso ainda resolver estes exercícios, tá bom? Na próxima aula a gente vem com o tema solidariedade, aí sim a gente fecha com o exercício. Tudo bem, galera? Então, valeu, espero ter ajudado. Então, qualquer coisa no dia da aula, vocês podem fazer as perguntas, se algo ficou confuso para vocês. Beleza? Então, até mais, tchau, até para a semana.